Shalom! Hoje nós vamos falar sobre judaísmo e a igreja. De onde vem o judaísmo? De onde vem e por que o judeu? E, na verdade, por que judeu e não as outras tribos? Eu sou o Rabino Marcos Barreto e se inscreva no nosso canal. Você que quer receber novidades sempre, diariamente. Pois bem, estaremos disponibilizando um curso exclusivo com uma profundidade extraordinária e com grande conhecimento teológico para você que gosta de estudar a Bíblia tanto em profundidade como em conhecimento extraordinário. Este curso ele estará disponível para você muito em breve. Siga-nos no Instagram, no Facebook, faça seu comentário, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para você estar recebendo sempre as novidades. Por que o judaísmo? Ou de onde vem o judaísmo? O judaísmo, falando em religião, é a primeira religião do mundo. O judaísmo ele vem a partir de Abraão. Abraão, chamado por Deus, Abraão vai seguir o seu instinto, o seu desejo, o seu querer conhecer a Deus. Abraão vai seguir o seu chamado, o propósito que Deus tinha com ele. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus e vai em busca e vai atrás de visão, vai atrás de um sonho, vai atrás de palavras que o próprio Criador disse a ele. Então ele vai para uma terra onde o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus Elohim, chama Abraão. Abraão vai seguir aquilo que ele tinha de orientação. Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus e vai seguir até Canaã, chamada a terra de Canaã, onde viviam os cananeus. Abraão faz uma longa caminhada e Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac, por sua vez, foi gerado da velhice de Abraão, né? Abraão já estava mais velho, já tinha 90 anos, e Sara também já numa idade bem avançada. Sara não podia ter filhos, e ela vai gerar o filho da promessa. Posteriormente, este Isaac, que é o filho da promessa, ele vai gerar dois filhos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Jacó, ele sai da presença do pai, ele passa por um processo, ele teve que sair da casa dos pais, ele enganou o pai, enganou o seu irmão, foi embora, e ele foi para uma terra distante. Lá ele viveu alguns anos, lá ele casou, lá ele teve filhos, e ele tem 12 filhos. Quando ele está retornando para a casa dos pais, aí nós já estamos no capítulo 28 de Gênesis, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Deus, o Criador, manda o anjo dele para encontrar com Jacó, no Val de Jaboque. Nesse encontro, esse anjo do Senhor, a Bíblia ensina que ele toca no nervo da perna, da coxa de Jacó. E Jacó tem o nome mudado, transformado. Naquele encontro com o anjo, ele tem o nome transformado. Esse Jacó, ele é chamado pelo anjo do Senhor, pela primeira vez, de Israel. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó é o nome dado pelos homens, que é o nome que é usurpador. Ele vai usurpar, ele vai enganar. Era o que ele mais sabia fazer na vida. E ele é mudado, agora o nome é mudado para Israel, que quer dizer o príncipe de Deus, aquele que nasceu para ser príncipe com o Senhor. Ele vai governar como se fosse príncipe. Pois bem, esse Israel, ele já tinha os 12 filhos. Os 12 filhos de Israel, de Jacó, do velho Jacó, os 12 filhos passam a ter o nome das 12 tribos de Israel. Então Israel, que era o antigo Jacó, tem 12 filhos, que os 12 filhos passam a encabeçar, eles se tornam os príncipes das 12 tribos de Israel. Então, quando Israel ele estabelece na terra de Canaã, existem 12 tribos, que são os 12 filhos de Israel, do velho Jacó. Esses 12 filhos, eles vão ficar numa posição em Israel, cada tribo vai ficar numa posição, vai ficar com uma parte da terra, uma parte da herança. Quando Moisés conduz o povo, Josué assume o comando e Josué introduz o povo na terra. E o Josué, que foi posterior a Moisés, ele vai colocar as 12 tribos distribuídas
cada uma em uma parte da nação de Israel, antiga Canaã. Pois bem, por que Deus então escolhe a tribo de Judá e não as outras tribos? Poderia ter escolhido Dan, Naftali, poderia ter escolhido outras tribos, mas não, o Senhor escolheu Judá. Uma das coisas que vale a pena a gente observar é que Judá, ela é uma tribo que fica na frente do tabernáculo, na entrada da porta. E Judá também foi colocada como tribo dos reis, a tribo que vai gerar rei. Com o passar dos anos, Judá, ela vai se fundir, ela vai ser fundida. Duas tribos, Judá e Benjamim, já bem mais à frente. Mas as 12 tribos foram levadas, as tribos foram levadas numa época para a antiga Babilônia. Eles foram levados como prisioneiros, como cativos. Primeiro o reino do norte, posteriormente o reino do sul. E Judá, tanto Judá como as outras tribos, as outras 11 tribos, as tribos ficaram presas na Babilônia. Quando Esdras e Neemias retornam, algumas partes das tribos, as pessoas, Judá volta e Judá se funde. É uma fusão de Judá com Levi. E aí, o que acontece? Benjamim já não existia a tribo de Benjamim porque ela era pequena, muito pequena. A tribo de Judá era muito grande, então ficou estabelecido o nome Judá. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, o que acontece? Judá volta, mas as 10 tribos não voltam. Elas ficaram presas lá na antiga Babilônia, porque a maioria quis voltar e alguns não quiseram. Mas quando eles voltaram, eles já não voltaram sabendo a identificação deles. E foi aí que se perdeu as 10 tribos. Elas se perderam a partir do cativeiro. Então ficou só Judá. Então todo cidadão, hoje conhecido como israelita, como descendente de Abraão, é colocado o nome de judeu. E judeu porque pertence à tribo de Judá. Mas, na verdade, muitos que se dizem judeus pertencem às 10 tribos que elas se espalharam pelo mundo. As 10 tribos espalharam. Ficaram Judá e Benjamim, que as tribos foram fundidas. E a tribo de Judá, ela conservou-se. Ela lutou para ficar juntas. Os judeus queriam ficar juntos. Então espalharam os outros povos e vieram outras perseguições. O Egito perseguiu, a Grécia perseguiu, Roma perseguiu e vieram os outros povos, né, que invadiram Israel e acabaram perseguindo. Pois bem, essa é uma parte da história muito rápida. E qual a conexão que tem o judaísmo com a igreja? Pois bem, a igreja, a base dela é o judaísmo. Toda igreja cristã, seja ela protestante, evangélica ou católica, seja católica grega ou católica romana, ela saiu do judaísmo. Os princípios são do judaísmo. E por que o judaísmo é algo assim tão forte até hoje? Porque para os judeus, o que vale não é a religião, o que vale é a Torá. Todo judeu procura se basear na Torá. Eles vivem por causa da Torá, eles obedecem à Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado em grego de Pentateuco. E esse Pentateuco, ou Torá, ele dá a base do judaísmo, ele dá a base dos princípios do judaísmo, ele dá a base de uma filosofia de vida, modelo de vida. Então os judeus, eles preferem ter um modo de vida do que uma religião. Por isso, a maioria dos judeus seguem a Torá. E dificilmente você vai ver que o judeu vai dizer que ele tem uma religião, mas ele tem um estilo de vida, um modo de vida. Qual é o modo de vida? O judaísmo. E onde está o judaísmo? Na própria Bíblia Sagrada. É o conjunto de regras para se viver, para ter um modo de vida, uma filosofia de vida. Então, o judaísmo não é religião. O judaísmo é um modo de vida. Existem os judeus que são descendentes do judaísmo, de pai e mãe judeus, principalmente a mãe. E existe o judeu que converteu ao judaísmo, passou a viver conforme as regras escritas na Torá, conforme os ensinamentos de Deus, escritos na Bíblia Sagrada, nos 5 primeiros livros, principalmente. Então, quem vive um modo de vida conforme a Escritura, os 5 primeiros livros, também é um judeu, porque converteu ao judaísmo. Lembre-se de se inscrever no canal, dá um like, faça o seu comentário e nos siga nas redes sociais. Continue assistindo, faça uma maratona de conhecimento agora e clique no próximo vídeo. Shalom. Tchau, tchau.